Olá, galerinha do nono, boa tarde, beleza com vocês? Vamos para a nossa última aula, né? Já fiz de tarde, de quarta-feira, nos resta aí pouco tempo, mas vamos voltar àquela aula de segunda-feira que eu passei para vocês uma atividade. Aliás, passei duas, né? Foi uma atividade para vocês copiar e responder, e a outra, pelo menos, copiar, né? Porque eu ainda ia dar mais algumas explicações, tá certo? Então vamos lá, vamos para essa atividade para correção, beleza? Na primeira questão que eu passei para vocês, a gente está trabalhando aqui áreas e volumes, né? Inclusive teve até um vídeo, né, com conversão de unidade. E, aliás, áreas e volume não, áreas e volume na outra turma, no oitavo. Nessa turma nós estamos trabalhando figuras semelhantes, digo melhor. Então, figuras semelhantes aqui, nessa primeira questão, diz o seguinte, ó. Aliás, que é a primeira, mas que aqui no livro é a terceira já, né? Vocês não têm o livro, não tem como acompanhar. A gente tem que fazer aí e fazendo os prints, né, no celular, computador e copiando aí mesmo. Então diz assim, analise estes 3 cilindros e identifique no caderno os 2 que são figuras semelhantes. Ora, como é que nós vamos definir se essas figuras são semelhantes? Para que uma figura seja semelhante, ou ela se mantém do mesmo jeito, ela é semelhante e congruente, né? Ou então ela tem uma ampliação ou uma redução. Mas tem que ser uma ampliação ou uma redução proporcional. Então, se eu tiver cada quadrinho desse aqui como uma unidade de área, perceba que se eu estou comparando com a figura A, será que é a B ou é a C, que é semelhante, né, à figura A? Então, de cara, nós já percebemos que não é a B, por quê? Porque a largura continua a mesma, ó. Continua aqui a base com 2 unidades de medida aqui, ó. São 2, o raio aqui, ó, continua o mesmo, não houve mudança. Houve mudança só na altura. Já em relação à questão aqui do A e C, então nós podemos já confirmar que as figuras semelhantes são A e C. A e C, pois houve uma redução né, pela metade na largura e na altura do cilindro, né? Pois houve uma redução pela metade na largura, aliás, na altura e no raio do cilindro C. Na altura e no raio do cilindro C. Se você prestar atenção também, pode olhar que esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ele continua do mesmo jeito, ó. O ângulo se mantém. E esse ângulo aqui não, esse ângulo aqui ele é menor, tá certo? Então, as figuras semelhantes são A e C. Preste atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2. Foi reduzido pela metade. Aqui, 1, 2. E aqui, 1. Reduzido pela metade também. Então, não pode ser B, porque aqui não foi reduzido nada. Beleza? Então, bem simples de compreender isso daí. Copie essa respostazinha aí. Se você tiver feito parecido, tranquilo. Vamos à próxima questão. Na resolução aqui da questão 4, são muitas figuras, né? Tomara que vocês tenham feito aí bem feitinho, né? Quem tem régua, quem tem transferidor, faz mais caprichadinho, né? Essas figuras aí. Mas a questão diz o seguinte, examine estas figuras. Forme pares de figuras semelhantes
indique-as no caderno. Depois, indique os pares de figuras que, além de serem semelhantes, são também congruentes. Olha só. Além de ser semelhantes, são também congruentes. No caso, são figuras congruentes se elas tiverem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Aí elas são congruentes. Tá certo? No caso de semelhante, é só se tiver o mesmo formato, mas não é obrigado a ser do mesmo tamanho, né? Ela pode ser ampliada ou reduzida. No caso das semelhantes. Só as congruentes é que tem que ter o mesmo tamanho. Tem que manter o mesmo tamanho. Então, quem são esses pares? Ora, se eu tenho duas circunferências, ó, A e H, elas são figuras semelhantes. Né? Não tem como não ser. O A e o H são figuras semelhantes. Certo? Então, vamos botar lá. A e H. Figuras semelhantes. Outro. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Pode olhar aqui o... Deixa eu ver aqui o G e o L. O G e o L são figuras semelhantes também, ó. G e L também são figuras semelhantes. G e L. Se você não tiver botado nessa ordem, não tem problema. O importante é que botou G e L. Outra semelhante. Por que J e B não são semelhantes? Porque parece que B é a metade de J aqui, ó. Ó. B deve ser a metade do J, mas só que B continua do mesmo comprimento aqui, ó. Aí teria que ser a metade também, não é, está sendo do mesmo tamanho. Então não são. B e J não são. Mas parece aqui que houve uma redução também em C e K. Ó. C e K, K era maior e houve uma redução para C. Não reduziu pela metade não, mas houve uma redução proporcional. A gente percebe que reduziu proporcionalmente, né? Então seria aqui C e K também. E mais um outro par que a gente pode observar, ó. Não tem figura parecida com E. Pode observar aí, ó, que não tem figura parecida com E. Não existe figura parecida com M, né? Agora parecida aqui tem o I e o F, né? O I e o F também são semelhantes. O I e o F. E aí, congruentes. Congruentes é o I e o F. Pode olhar que eles são semelhantes e são congruentes. Tem o mesmo tamanho, o I e o F. Só eles dois mesmo são congruentes. O I e o F. Então, tá simples essa aí. A resposta é só isso mesmo, certo? Aí, ó. Ok, pessoal? Vamos lá na próxima questão. Na questão 5, olha só o que ela nos diz. Volte lá na questão 4, né? Da página 147. Examine novamente as regiões retangulares BD e J. Verifique se existe algum par entre elas que satisfaz ao mesmo tempo as duas condições para identificar a semelhança. Ó, que satisfaz as duas condições. Vamos analisar o que é. Que condições são essas? Olha só. A primeira condição, que os ângulos correspondentes sejam congruentes, tenham a mesma medida. Né? E qual é a outra condição? Que os lados correspondentes sejam proporcionais. Que haja uma proporcionalidade entre os lados. Ou seja, quando eu divido o lado maior pelo menor, vai dar sempre o mesmo valor. Né? Qualquer lado que eu divida pelo seu correspondente, sempre vai dar o mesmo valor. Isso é razão proporcional. Então, para poder garantir essas duas condições, tem que ser desse jeito. No caso aqui dessas figuras BD e J, nós vamos analisar aqui, ó. BD e J, ó. Não dá para pegar as duas ao mesmo tempo, mas dá para ver aqui, ó, que J, B e D não há uma razão proporcional pelo seguinte, porque só os ângulos aqui são correspondentes e são semelhantes, né? Aliás, são congruentes, né? Mas não há uma razão proporcional aqui. Veja que aqui é muito largo, né? E esse aqui não é. Essa proporção aqui do comprimento não corresponde à largura desse aqui, tá certo? E muito menos desse também, porque esse aqui está do mesmo tamanho e é
mas é mais estreitinho do que esse e esse, ó. Aliás, mais largo do que esse, né? Você pode observar que não há uma razão de semelhança entre esses aqui. Só olhando já dá para perceber. Então a resposta lá seria não, né? Somente os ângulos correspondentes são congruentes, mas não há proporcionalidade dos lados. Então a resposta é não. Vamos aqui na questão 6. Nessa questão 6 aqui, eu deixei até a resposta aqui, né? Porque é desse jeito mesmo aqui que vocês devem escrever, ó. Examine as figuras, examine as duas figuras de cada item e verifique se são semelhantes. Em caso afirmativo, determine no caderno o coeficiente de proporcionalidade da segunda figura em relação à primeira. Em caso negativo, explique o porquê. Por que não são semelhantes. Aí ele analisa aqui duas figuras em cada item. Essa figura aqui, olha só. Por que elas não são semelhantes? Elas são quadriláteros? São. São paralelogramos? São, mas não tem o mesmo formato. Tá certo? Não tem o mesmo formato. Perceba que aqui nos ângulos, ó, aqui são ângulos de 90 graus. Ok? E ela aqui apresenta ângulos menores de 90 e maiores de 90. Portanto, não são semelhantes, pois as medidas de abertura dos ângulos correspondentes não são iguais. Então, não são semelhantes. Entendido isso aí? Beleza, pois anote essa resposta que é desse jeito aqui. Não são semelhantes porque não há semelhança nas medidas dos ângulos. Pode até ser que haja dos lados. Vamos ver se há 4 dividido por 2, ó, 2. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 1, 2. Então, razão de semelhança tem. Mas entre os lados, né? Mas entre os ângulos não tem. Vamos para a questão, o item B. Olha só. No item B, vamos ver se essa figura aqui se é semelhante a essa figura aqui. Então precisa analisar os ângulos e precisa analisar os lados. Analisando os ângulos, ó, esse ângulo aqui, ele é semelhante a esse? Claro que é, ele é congruente, ó, mesma medida, 90, 90. Esse ângulo aqui, em relação a esse, mesma medida. Esse, em relação a esse, mesma medida. Esse ângulo aqui, em relação a esse, mesma medida. E assim por diante, ó, o ângulo, pelo critério do ângulo, aqui ele é semelhante sim, pelo critério do ângulo. Agora vamos ver pelo critério dos lados, né? Se a razão proporcional é a mesma. Bora ver aqui. Se eu dividir 2 por esse correspondente 1, ó, 2 dividido por 1 dá igual a 2. Então a razão de semelhança tinha que ser 2. Bora ver isso aqui. 3 dividido para 1,5 também dá 3 dividido aqui para 1,5 dá igual a 2 também. Beleza. 1 dividido para meio também dá 2. Ó. 1 dividido para meio dá 2. Também vai dar 2. E 1 dividido para meio aqui, ó. 1 dividido para meio dá 2 e 1 dividido para meio dá 2. Então, são figuras semelhantes sim, que a razão proporcional é a mesma e os ângulos correspondentes são congruentes, certo? Mas assim, a resposta desse grupo aqui é essa aqui, ó. Certo? Então você coloca essas fraçõezinhas aqui, que eu anotei aqui, você coloca isso aqui, ó. A divisão disso aí, tudinho. Professor, mas aqui você botou 2 sobre 1 e aqui é 1 sobre 2. Não tem problema não. Você pode fazer do maior para o menor ou do menor para o maior, de forma que a resposta seja dada, de todas elas sejam iguais, tá certo? Não há problema não. Vamos aqui na outra. Temos o item C e também o item D. Os pares. Vamos analisar aqui os pares dos triângulos aqui do item C, para saber se são semelhantes. Ó, a resposta que já estão dizendo que são. Vamos analisar. Ó,
Esses ângulos aqui, eles têm o mesmo tamanho dos ângulos correspondentes. Ó. Dá para perceber só olhando. Mas aí, se não tiver certeza, mas aí o que dá certeza é que o triângulo aqui embaixo houve um aumento proporcional. Ó. Se aqui ele é um triângulo equilátero com lado 20, ó, cada lado tem 20, e ele passou a ser um triângulo maior com cada lado igual a 25, então ele aumentou proporcionalmente, ele aumentou 5 de cada lado. Portanto, os ângulos se mantêm do mesmo jeito. Então são semelhantes, né? Ou seja, aí, ó, pegando o grande para o pequeno, ó, 25 sobre 20, né? 25 sobre 20 é a mesma coisa que 5 sobre 4, em todos os lados, beleza? Vamos no item D, também com duas figuras. Por que será que eles não são semelhantes? Vamos lá. Ó, se eu pegar aqui, vamos calcular logo os ângulos. 150, correspondente 150, beleza. 150, correspondente 150. 30, correspondente 30. 30, correspondente 30. Então, pelos ângulos dá certo. Ó. Pelos ângulos, o critério ângulo, ele seria com proporção. Aliás, ele seria semelhante sim. Mas a questão é que tem que atender o critério do ângulo e o critério da razão proporcional entre os lados. Então vamos fazer agora entre os lados, para ver como é que fica. O correspondente desse 6 aqui é o 3. Vamos lá. 6 dividido para 3 é 2. Então todas as medidas aqui vai ter que dar 2. Vamos lá. 3 dividido para 2, ó, o correspondente de 3 aqui é o 2. 3 dividido para 2 vai dar 1,5. Pronto, já não são correspondentes, né? Aqui, ó. 3 sobre 6 é diferente de 2 sobre 3. Aqui eu botei o contrário, que eu fiz do maior para o menor. E aqui ele fez do menor para o maior. Mas dá na mesma. O sentido aqui é o mesmo. Não tem problema não. Certo? Você pode fazer de qualquer um dos jeitos. Então, não são semelhantes esses aí. E para finalizar aqui a nossa aula de hoje, vamos fazer o último, né? Correção aqui do último. Quem não fez, faça. Chegando aqui já nos 20 minutos, tá bom, né? E, seguinte. Vamos ver os ângulos correspondentes. Ó, 30, 30, 150, 150. Pronto. Os ângulos correspondentes, eles são congruentes, certo? Beleza, pelos ângulos tá bom. Mas e aí a proporcionalidade entre os lados? Vamos ver se tem, né? Vamos ver se tem. Eu prefiro dividir o maior pelo menor, né? Então, quem é o correspondente? Quem é o correspondente de... Correspondente aqui do 3. Correspondente aqui do 3 é o 2, ó. Vamos lá. 3 dividido por 2. Vamos tirar a razão proporcional. Certo? O correspondente de 4,5. Correspondente de 4,5 é 3, ó. 4,5. O correspondente dele é 3. E o correspondente aqui do 3, desse 3, é 2 aqui, ó. 2. Então, 3 sobre 2. Beleza? Vamos ver se o resultado é o mesmo. Se eu dividir 3 para 2, dá igual a 3 para 2, que é igual a 1,5. Ó. É igual a 1,5. Certo? E se eu dividir 4,5 por 3, também dá 1,5. Então, a razão proporcional é a mesma. Beleza? Mesma razão proporcional. Então, são semelhantes essas figuras. Não esqueçam de que também ela pode ser semelhante e quando é do mesmo tamanho é também congruente, né? No caso do item F, são as duas últimas, vamos ver a razão de semelhança aqui, se dá certo. Bom, os ângulos não precisam de análise, todos eles são 90 graus, então, pelos ângulos, beleza, são congruentes pelos ângulos, mas pelos lados, ver se dá certo. Correspondente aqui de 5 aqui é o 6,5, né? Não precisa nem calcular esse lado aqui de baixo, só esse lado aqui, né? Então, 6,5 dividido por 5. E o outro vai ser 4,5
dividido por 3. Vamos lá. 4,5 dividido por 3 dá 1,5. E 6,5 dividido por 5. Vamos ver aqui. 6,5 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5, para 6 é 1. Baixa o 5. 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Tem uma casa aqui depois da vírgula, então bota essa casa aqui também. Então não deu, pessoal. Só deu 1,3. Aqui deu 1,5, aqui deu 1,3. Então não são semelhantes. Escreva aí, beleza? Essas duas últimas aqui não são semelhantes. Então é isso aí. Faça um pause o vídeo, faça print, ou então deixe só pausado, mas copie as questões e responda aí direitinho no caderno quem não fez ainda. Por hoje é só, então até a próxima, se Deus quiser. Valeu? Mas ainda ficamos dando sequência, né? Ainda temos aí mais 20 minutos de aula para a gente tirar as dúvidas, quando vocês estiverem respondendo aí. Por enquanto é só assistindo o vídeo, depois vocês vão responder uma por uma. Pois até mais.